Fala guerreiros, fala guerreiras, fala futuros e futuras policiais, tudo bem? Quem tá falando aqui é o professor Alberto Melanias da Mentores, o Manual da Aprovação, e a aula de hoje vai ser show! Intervenção federal e intervenção estadual, do artigo 34 ao 36 da Constituição Federal de 1988. Prometo um debate harmônico, um debate bem gostoso para a gente curtir e aproveitar para exaurir esse tema que é polêmico em vários concursos. Cai na Polícia Federal, PRF, polícias militares, também na Guarda Municipal de alguns municípios. Então, ó, fica comigo até o final, você vai curtir pra caramba. Trabalharemos 12 questões, beleza? 12 questões. Mas vamos falar da parte teórica também, para que você saiba efetivamente o que é intervenção federal, quais são as características da intervenção federal, os limites da intervenção federal, da intervenção estadual. Mas antes, não esquece, pô, me dá uma oportunidade. Clica aqui no sininho, ó, ativa o sininho, vê os vídeos antigos. Temos aulas aqui de organização política administrativa, SAFO, hein? Do artigo 18 ao 33. Temos também a aula de atos administrativos. Meu irmão, não vacila. Fica comigo e vamos vencer juntos. Simbora? Vamos lá, galera. Valeu! Vamos lá. Olha só, na tela da verdade aí, intervenção federal e estadual. O que a gente deve usufruir de conteúdo, o que a gente deve entender sobre intervenção federal. Vou passar aqui a telinha. Isso, perfeito. Acompanhe comigo aí na tela basicamente o que seria. A intervenção federal, olha só, acompanha aí. A intervenção federal, ó, a intervenção federal, o que ela é? Eu vou definir aqui rapidamente, eu quero que vocês deixem de olhar para a tela, olhem para mim aqui na telinha, aqui, ó. A intervenção federal ou a intervenção estadual nada mais é do que o próprio artigo 34 caput diz. O que ele diz lá? A União não irá intervir nos estados e no Distrito Federal, exceto, olha que legal, exceto para, e aí vem uma série de condicionantes. O que a gente pode já extrair disso aí? Deixa eu cair na telinha para mudar a tela. O que a gente já pode já extrair dessa definição? Vamos lá. Então, a intervenção federal, ela é praticada pela União, primeiro passo, que atingirá estados ou DF, em razão de quê? Descumprimento de preceitos, vamos dizer assim, constitucionais. Ou seja, contrariando a Constituição. Beleza? Tudo aquilo que tiver de proteção, de guarida constitucional, ela deve proteger. Então a intervenção federal ela é uma exceção à regra. E só pode acontecer se ferir, se o Estado ou o Distrito Federal ela atacar determinados preceitos, determinadas normas constitucionais, contidos lá no artigo 34 da Constituição. Volta para a tela. Olha só que legal. Então a gente pode ver que é uma medida excepcional. A gente percebe que é uma medida temporária. Pelo qual o quê? Pelo qual a União ela quebra a autonomia desses entes federativos. Beleza? Para que isso? Para salvaguardar, ó, para salvaguardar, para proteger a Constituição, para proteger aquilo que está pré-estabelecido na Constituição. Ficou fácil entender pelo menos o conceito? Ficou. Mas acompanha aí na tela comigo, deixa eu apagar aqui logicamente, né? Acompanha aí na tela, deixa eu apagar aqui, o quadro sinótico que eu fiz, quadro esse que eu ensino durante a minha mentoria, que eu falo como deve ser produzido, que funciona como revisão palpável e que você pode, de forma rápida, célere, revisar. A gente sabe que uma das maiores dificuldades, que um dos maiores erros do concurseiro,
é não saber revisar, beleza? Então vamos lá, olha aí, ó. Aspecto conceitual. Tá aí, ó. Processo pelo qual a União, como eu falei, ó, ela quebra de forma excepcional e temporal, ó, temporariamente, a autonomia dos estados e do Distrito Federal. Lembrando que a União, ela quebra, ó, estados e DF. Ela não pode intervir nos municípios. Olha que legal para cair em prova. Nos municípios. Não vai intervir a União. Opa, olha que top agora. Pegadinha de prova. Exceto, ó que legal, exceto nos municípios, olha que legal, localizados em territórios. Olha que questão boa para prova. Vem para mim, para minha carinha de novo aqui. Olha que questão boa de prova. Cai na prova lá. Qualquer banco que seja. Vamos para o CESP e SEBRASP, que é uma afirmação. Vamos lá. É cabível a União intervir nos municípios por exemplo, por fim a grave comprometimento da ordem pública. É possível a União intervir nos municípios? Não, questão é errada. Pegou? A União não pode intervir sobre os municípios, exceto os municípios localizados em territórios. Top? Legal? Bacana? Então a gente já sabe que a intervenção federal é a capacidade que a União tem de excepcionalmente, de temporariamente intervir, quebrar a autonomia, mandar no ente federativo, né, afastar as autoridades temporariamente, excepcionalmente, para resguardar preceitos constitucionais, para resguardar aquilo que está na Constituição, que a gente vai ver daqui a pouquinho, quando for trabalhar espécies, beleza? Mas olha só, vem comigo aí para a tela da verdade. Vamos lá? Olha aí. Vou apagar aqui. Então a gente já tem aqui a definição. Professor, como é que eu poderia colocar isso no meu resumo para facilitar? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Olha só. O que é que você poderia fazer? Poderia fazer desse jeito aqui, ó. Ó, olha que legal. Olha que bacana. Medida excepcional, a gente já viu. Medida temporária, a gente já viu. Ele quebra a autonomia de quem? Olha só. A União, ela vai quebrar, olha aí que legal, a autonomia, ó, de quem? Dos estados e do Distrito Federal. O que mais, professor? Olha que legal. União não intervém em municípios, exceto os localizados territórios federais. É isso que cai pra caramba em prova. Já exaurimos aqui a parte conceitual e tudo aquilo que é provável cair em prova. Beleza? Vamos pro próximo? Vamos lá. E as espécies? Olha só. Antes de começar o quadro sinótico, que eu sei que vocês adoram, baixa o arquivo, tá aqui, pô, e comenta aqui embaixo para baixar o arquivo completo, né? O simulado você vai baixar. Agora o arquivo do conteúdo só baixa se você colocar hashtag eu quero mentórios. Hashtag eu quero mentórios. E aí eu vou e coloco nos comentários a senha do arquivo, beleza? Fechou? Vamos embora. Então as espécies, nós temos duas. Então, a intervenção federal, ó, a intervenção federal, ó, bolinha, são duas, espontânea, também chamada de ofício, depois a gente fala sobre isso, e provocada. Sendo que eu quero fazer um desenho legal. Olha só, provocada. Ela é também chamada de ofício, né? De ofício, beleza? Essa provocada pode ser de três formas. Olha que legal, olha que bacana. Essa provocada, ela pode ser de três formas, de três modalidades, para que você consiga entender de forma mais detalhada, por assim dizer, beleza? Professor,
Que situações são essas? Vamos lá. A provocada, ela pode ser por solicitação. Olha que top. Ela pode ser por requisição. E ela pode ser pelo quê? Vamos lá. Provocada por provimento de representação. Então, eu vou botar aqui só representação. Beleza? Então, tá aqui. O que é que vai cair na prova? Volta para minha cara feia. O que é que vai cair na prova? Vai chegar lá uma situação que vai dizer, olha, é cabível intervenção, preste atenção agora no segredo. O que vai cair na prova é cabível intervenção federal na modalidade espontânea de ofício em X situação. Sendo que esse X situação não era intervenção espontânea ou de ofício, era uma intervenção provocada por solicitação. De outra banda, de outra forma, seria da seguinte maneira. Uma situação hipotética de questão. Olha que top. Caberá intervenção provocada por solicitação quando? XXX. Mas, na verdade, era uma intervenção provocada por representação. Então, ele vai colocar um caso e introduzir outro. Ele vai lhe confundir. Mas isso, irmão, tem macete e eu quero que você acompanhe comigo. Eu vou apagar aqui para que você preste atenção de forma detalhada como funciona. Volta para mim aí na tela. Olha só, quero que você entenda. Essas são as formas. Espontânea, de ofício. Quem estiver escutando o galo aí, isso é bênção de Deus, viu? Eu moro no sítio. Provocada, que pode ser por solicitação, requisição e representação. Eu vou dar uma revisada aqui rapidamente para dizer o seguinte, olha só que legal, vou ajudar vocês aqui e vou facilitar a vida dos senhores. Quando o texto falar solicitação, ele está dizendo que a vítima, ou seja, está sendo prejudicada ao livre exercício do poder, poder executivo, que top, velho. O poder legislativo. Beleza? Solicitada poder executivo. E cadê o judiciário, professor? Quando é judiciário, é por requisição. Eu vou obrigar. Não é pedindo a benção. Benção, pai, por favor, presidente da República, intervém aqui. Eu estou mandando intervir. Quando a vítima, olha que legal, deixa eu apagar aqui, acabou voltando. Quando a vítima for poder judiciário. Quando tiver sendo atacado o poder judiciário ele vai requisitar. Requisitar quem, gente? Olha que legal. Ao STF. E não só quando for vítima ao poder judiciário. Nas situações em que a ordem ou a decisão judicial não for cumprida. Quando volta para a tela aqui, vamos para minha cara feia. Quando não for cumprida. Então veja aqui o desenho nas minhas mãozinhas. Intervenção federal provocada por solicitação. Quando a vítima, quando o poder executivo, vamos lá, o estado de Alagoas, quando o governador não está conseguindo mais controlar o estado. E aí ele vai solicitar ao presidente da República que seja decretada a intervenção federal. E vai ocorrer controle político, porque depois de decretada, vai perguntar ao Congresso Nacional se cabe intervenção federal naquela hipótese. E aí dentro de 24 horas, calma aí, estou antecipando, vai ser decidido e tal, babá. Mas calma aí, vamos devagar. Então, solicitado, ele vai pedir ao presidente da República, o chefe do Executivo ou o chefe do Legislativo, beleza? Requisitado é quando a vítima agora está prejudicando o livre exercício do Poder Judiciário. E aí, requisita o STF vai requisitar, fala com o STF vai conversar, requisitando, mandando o presidente intervir naquela localidade para não prejudicar o Poder Judiciário. Mas não só nisso. Nas situações em que, volta aqui para a tela, vamos lá, nas situações em que houver descumprimento à ordem ou à decisão judicial. E, por fim, a representação. Quando houver
descumprimento da lei federal, ou seja, não está cumprindo uma lei federal, ou quando atacar princípios sensíveis. Esses princípios sensíveis nós iremos observar na tela da verdade daqui a pouquinho. Tenha calma, vamos devagar, devagar. Inclusive, eu acabei até cobrindo aqui minha cara feia. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, né? Deixa eu apagar na verdade. Deixa eu apagar aqui. Mas é basicamente isso. Eu vou apresentar em quadro sinótico. Mas como vocês adoram muito fácil, eu prefiro primeiro explicar detalhadamente uma verdadeira aula, para depois eu passar o quadro sinótico, tudo construído, e em cima do quadro eu posso explicar ainda de forma ainda mais detalhada também. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Pronto. Todozinho apagadozinho. Pronto. Vamos passar aqui. Né? Vamos passar aqui na tela para vocês acompanharem aí. Vamos lá. Olha aí. Então a intervenção federal, como eu falei, ele apresenta duas espécies, ó. Espontânea, nem coloquei aqui, também chamado de ofício, do qual o presidente da República, ele vai decretar, ele não vai pedir a benção de ninguém, ele vai decretar, depois, dentro de 24 horas, deverá encaminhar ao Congresso Nacional, isso a gente vai ver daqui a pouco. Espontâneo de ofício. B, provocada, essa provocada pode ser por solicitação, e nós já falamos, quando é por solicitação, o coacto é o poder executivo e é o poder legislativo. Ele solicita ao presidente da República e ele decreta. Por requisição, aqui nesse caso, a vítima, o poder, lembra? Deixa eu botar aqui não, porque senão vai cobrir em cima do rostinho. Aqui, ó, é o poder judiciário. Ou quando houver descumprimento de ordem ou decisão judicial. Lembrando que a requisição, essa solicitação, será requisitada pelo STF quando houver descumprimento de decisões, e esses pedidos podem ser feitos STJ, apagar aqui, TSE. Um exemplo do TSE, gente, vem para minha tela aqui, minha cara feia. O governador do estado de Alagoas foi considerado inelegível. E ele não quer sair do poder. Olha, está descumprindo a ordem judicial, hein? TSE vai lá e vai requisitar, solicitar ajuda ao STF e rapidamente vai ser decretada intervenção federal para retirar o cachorro do governador. Beleza? Vamos embora. Tá vendo que é fácil? Tranquilo. Beleza. E provocada por representação, vai ser feita representação por provimento. Então, Procurador-Geral da República junto ao STF. E aí, esse aqui e esse aqui não sofre controle político. Como assim, professor? Volta pra minha cara feia. Só existem duas situações em que o Congresso Nacional vai considerar válido ou não a permanência, a continuidade da intervenção federal. Quando for o presidente de ofício e espontaneamente pedindo a intervenção, decretando a intervenção, e aí vai passar pelo controle político, ou seja, o Congresso Nacional vai decidir ou não pela continuidade ou não da intervenção federal, do qual o decreto vai tratar, especificar sobre o tempo, sobre a amplitude, o prazo, nomeação de interventor e assim por diante. Então é um controle político. O que é controle político? É porque, mesmo que o presidente decrete, vai passar pelo chamado abença-pai, que é o Congresso Nacional. O Congresso Nacional vai decidir ou não pela mantença ou pelo término da revogação do decreto da intervenção federal. Então, são duas situações em que acontece o controle político. Na solicitação, poder executivo e poder legislativo, e de ofício ou espontâneo. Nas requisições ou da representação, o STF pede, o Procurador-Geral da República
pede junto ao STF e o presidente decreta e não manda pra porra nenhuma. Tá certo, tá ok, tá decretado. Fechou? Top do caralho. Não passa por controle político. Cai em prova. Beleza? Cai em prova. Cuidado. Pronto, vou apagar aqui e de forma detalhada, é só tirar foto, né, gente? Tirar print e assim por diante. Tranquilinho, tranquilinho. Nem, não dá pra chorar, não. Vamos devagarinho. Quando formos fazer as questões, aí a gente vai perceber que o assunto é facinho, facinho. Vem comigo? Olha aí, olha aí. Então ele vai ser espontâneo quando, professor, ó, para manter a integridade nacional, repelir invasão estrangeira. Olha que legal. Então a gente pode perceber aqui que, para respeitar a integridade, quando houver invasão estrangeira ou guerra, ou seja, ou discussões entre uma unidade da federação e outra, exemplo, Alagoas e Pernambuco não estão se dando bem, tá dando merda. Intervenção federal, beleza? Intervenção federal. Por termo, há grave comprometimento da ordem pública e para reorganizar as finanças. Nesse caso aqui, temos que ela é espontânea ou de ofício. Traduzindo, ninguém solicita, ninguém pede nada. O próprio presidente da República, PR, vai lá e decreta. Beleza? Vai lá e decreta. Ok? Mas os detalhes vamos ver daqui a pouco. Essa reorganização das finanças públicas, gente, muita atenção, acontece quando? Ó, aqui, ó. Quando por mais de 2 anos estiver devendo, logo assim, ó, devendo, pronto. Estiver devendo, ou quando deixar de entregar receitas tributárias aos municípios. Ou seja, vamos lá, acompanha minha cara feia novamente. Será possível, olha que legal, será possível a intervenção federal espontânea, do qual o presidente da República vai decretar, quando for para manter a integridade nacional, quando houver invasão estrangeira ou discussão, guerra entre uma unidade da federação e outra, quando for para pôr fim ao comprometimento, a grave comprometimento da ordem pública, ou quando for para reorganizar as finanças. E aí vem agora esse detalhe aqui. Reorganizar as finanças é quando o Estado ele deixou de pagar, deixou de fazer por 2 anos consecutivos, sem justa causa, ele não justificou, beleza? Agora, se tiver força maior, não vai caber intervenção federal, beleza? Mas, se não justificou e está 2 anos com a dívida fundada, lascou. E a outra, quando deixar o Estado, ou DF, de repassar tributos aos seus demais entes, ou seja, aos municípios. Lembrando que o DF não tem município, né? São cidades satélites. Mas vamos lá, ele deixar de repassar verba pública tributárias. Beleza? Fechou? Tranquilo? Tá aí na tela da verdade, olha aí, ó, para você acompanhar, tá bom? Vou apagar aqui, porque é só voltar o vídeo, vocês vão entender, ok? Esse aqui é o espontâneo. Então a gente já sabe que caberá nessas situações. Vamos lá, continuando. Olha que legal. Integridade, ou seja, manter essa unidade nacional. Ok? Fechou? Tranquilinho? Vamos embora. Olha aí. Agora vamos para provocado. Olha aí. Então, por solicitação, quando? Ó, exercício do executivo e legislativo. Irmão, não tem segredo. Quando for requisição, olha, de quem? Do STF. O STF vai requisitar, obrigar que o presidente da República, ele decrete a intervenção. Quando? Quando a vítima for o Poder Judiciário ou quando for para promover eventual descumprimento de ordem ou decisão judicial. Então o cara descumpriu e aí ele quer que cumpra. Então ele pede, ele requisita a execução. Então, para promover a execução e o cumprimento dessa decisão judicial, dessa ordem judicial, ei, presidente, vem aqui me ajudar, negão. E aí vai lá e decreta. Lembrando que, ó, STF, STJ, TSE. STF, quando for afeto à Constituição Federal e tudo aquilo que ele poder. STJ, quando for descumprimento da própria decisão do STJ ou dos seus demais tribunais.
e, por fim, como por exemplo, STM, que é o Superior Tribunal Militar, o Tribunal Militar, juizados federais, qualquer um. E, por fim, TSE, quando for um descumprimento eleitoral, né, gente? Então, você percebe que tem uma coisa ou outra está vinculada. Então, aqui, ó, STF, quando houver um descumprimento da Constituição Federal, STJ, por exemplo, uma norma federal, e o TSE eleitoral. E, por fim, a representação do PGE, do Procurador-Geral da República, perante o STF. Para quando, gente? Olha aí, ó. Para promover a execução da lei federal ou princípios sensíveis. Beleza? E aí há uma representação do Procurador-Geral da República, do qual ele, através do provimento do STF, de representação direta do Procurador-Geral da República, ele vai restabelecer a ordem através da intervenção federal. Pegou? Pegou? Tranquilo? Facinho? Facinho. É tudo detalhes. O problema é esse. São detalhes, são detalhes. Mas vamos lá. Que eu quero que vocês se liguem. Que eu quero que vocês prestem atenção. Vem comigo na tela da verdade. Olha só. Que princípios sensíveis são esses, professor? Olha, tem macete, gente. Tem macete, beleza? Tem macetinho. Professor, que macete é esse? Farda SP, gente. Olha aqui. Vou anotar aqui, ó. Farda, ó. Farda SP. Autonomia municipal. Forma. Diz respeito à forma republicana. O S aqui, por exemplo. O sistema representativo. O R aqui. O regime democrático. Deixa eu ver se eu preenchi isso de forma mais detalhada para facilitar a vida de vocês. Vamos ver. Ah, tem aqui. Olha aí, gente. Forma republicana. Olha o macete aqui, ó. Farda. Ó. Farda SP. Então, quando ferir a forma republicana, a autonomia municipal, regime democrático, os direitos da pessoa humana, aplicação do mínimo da receita e manutenção do desenvolvimento e saúde, saúde e ensino, quer dizer, sistema representativo, a prestação de contas, tá aqui, Farda SP. Isso são princípios sensíveis, beleza? Então, se cair na prova, vem comigo na minha cara feia, vem comigo na minha cara feia. Se cair na prova, ele vai ter que dizer isso. Ele vai dizer, ó, caberá intervenção federal por requisição do STF no caso de houver ausência de prestação de contas para a administração pública direta e indireta. Não será por requisição do STF. Nesse caso, será por representação. Estão pegando agora? Será por representação, ou seja, provimento do STF por representação do Procurador-Geral da República. Ou seja, o Procurador-Geral da República, junto ao STF, provoca essa iniciativa e aí requisita junto o Presidente da República para que ele decrete a intervenção federal. Que top, hein, gente? Que do caralho, né? Volta para minha tela da verdade aí. Isso. Pronto. Basicamente, nós terminamos. E agora a gente vai ver a intervenção estadual. Tá aí na tela da verdade, para ninguém dizer que eu estou mentindo. Gente, basicamente, olha só, mesma coisa com relação à definição. Dessa vez, os estados, eles vão intervir de forma espontânea. Ou seja, quem é que vai intervir dessa vez? Governador do estado, né, gente? O governo do estado, ou no caso, do governo do Distrito Federal, de forma espontânea, e são três situações, ou de forma provocada, que é uma única situação que abrange uma gama de situações, beleza? Uma gama de situações. Então, quais seriam as hipóteses, por exemplo, da espontânea? Por exemplo, o município deixar de prestar contas. Seria um exemplo clássico, beleza? Ou seja, o município, ele deixa de prestar contas. Bicho, isso cai em prova de forma quase que rotineira, de forma quase que constante, beleza? Então, existe uma série de situações em que vai intervir sempre acontecer
a falta de prestação de contas pelo período, no caso, né, na forma da lei. Ou seja, deixar de prestar contas na forma da lei. Outra, deixar de ser paga de novo, sem motivo de força maior, por 2 anos consecutivos, a dívida fundada. Beleza? A dívida fundada. Ou seja, por 2 anos. Agora, claro, olha só, sem motivo de força maior. Porque suponhamos que essa dívida do município de Maceió, por exemplo, aqui em Alagoas, eu passo 2 anos sem pagar, mas durante esse tempo houve uma grande cheia, um dilúvio. Não teve condições de bancar. Força maior. Tá? Uma justificativa plausível. Beleza? E por fim, se não tivesse sido pago o mínimo da receita municipal, né, ao nível de ensino ou de saúde. Beleza? E a gente vai ver isso de forma detalhada. Então, essas são as situações. E a provocada por falta de cumprimento de lei, ordem judicial e decisão judicial. Mas vamos lá, para facilitar a vida dos senhores. Olha aí. Exatamente o que eu tinha falado. Olha aí. Será espontânea quando o município deixar de pagar 2 anos consecutivos, né? Ó, a dívida fundada, salvo, ó, força maior. Eu dei um exemplo da enchente. Então, caberá espontânea de novo se o município não prestar contas na forma da lei e, por fim, o município não aplicar o mínimo exigido na receita de ensino e saúde. E, por fim, provocada. Provocada por quem? Por representação do Procurador-Geral de Justiça junto ao Tribunal de Justiça do respectivo ente federativo. Para o quê? Em que situações? Para promover aí a execução de lei, a ordem, decisão judicial. Perceba aí como é interessante, né? Promover a execução de lei, a ordem ou decisão judicial e os princípios sensíveis contidos na Constituição Estadual. Viu que é muito parecido? É bem parecido? É isso, beleza? Vamos lá. Vamos agora para as questões. Eita, permito. Para as características ainda do prazo, né? Quem vai nomear o interventor, como é que funciona? Olha aí. Aqui está a lei seca. Porque eu fiz questão de colocar a lei seca? Bota minha cara feia. Eu quero mostrar para você que não é meu aluno, que não é meu mentorando, mentorado, ou mentoranda, ou mentorada, que já passaram por mim, que existe um grande segredo quando se estuda. E um deles é transcrever em forma de quadros sinóticos o que diz a lei, para fins de contato visual e você rapidamente conseguir exaurir. Vai para a tela. Alguém entende algum caralho vendo isso aí? Olha aí. O cara fica, porra, eu não sei, velho, eu tô viajando na maionese. A casa caiu, eu não tô entendendo nada. Bicho, para acabar com isso, existe uma técnica, que é saber como construir um bom resumo, beleza? E aí, eu vendo isso, né, eu explico isso através de um curso meu de técnicas de estudo. Quem tiver interesse, fala comigo lá no Instagram, no direct, e vamos embora. Mas olha só, o decreto de intervenção, ele vai especificar a amplitude, o prazo e as condições de execução, que se couber, será nomeado o interventor e será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia do Estado, no prazo de 24 horas. Aqui eu já quero dizer o seguinte, que dá para fazer da seguinte forma, ó, decreto. Aqui. Isso seria um resumo, gente, ó. Decreto. Esse decreto é feito pelo Procurador da República, eita, pelo Procurador é foda, pelo Presidente da República, ó, peraí, Presidente da República, isso no âmbito federal, União, ou pelo governador do estado ou do DF, isso no âmbito regional, no âmbito governamental. Após isso, ele vai encaminhar para o Congresso Nacional, após isso ele vai encaminhar para a Assembleia Legislativa, que eles vão avaliar esse decreto e perceber se ainda precisa continuar a intervenção federal. E ele vai fazer o quê? Dar um prazo de apreciação, 24 horas. Isso cai o tempo todo em prova, porque ele tenta confundir no estado de sítio, no estado de defesa, que o prazo que é de 5 dias. Olha só como é foda. Ou é 5 ou é 10? E agora, gente? Lascou, hein? Peguei! E agora? 5 ou 10 dias, gente. Bora, pô! Tudo é bom? 5 ou 10 dias. No final do vídeo a gente já vai
concluo isso aí daqui a pouquinho. Vamos lá. Se não tiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se-á convocação extraordinária no prazo de 24 horas também. Estão percebendo aí, gente? No prazo de 24 horas também. Então a gente percebe aí que o que vai cobrar em prova é basicamente isso. Ele vai chegar lá e vai dizer, olha, significa dizer que eu vou dar um prazo e se tiver sem funcionamento, eu vou dar, sim, o mesmo prazo. O mesmo prazo, beleza? Uma das principais brincadeiras é a apreciação. Essa apreciação é de quantos dias? 10 dias, 5 dias, lembra que eu falei? O nosso, nesse caso, ele é de 24 horas. Então, vai avaliar dentro de 24 horas. Beleza? Fechou? Fechou? Tranquilo? Beleza. E o prazo será, se for estado de inciso, estado de defesa, 10 dias para decidir. Beleza? A decisão deles é dentro de 10 dias. Se vai manter ou não o estado de sítio ou o estado de defesa. Fechou? Só para já adiantar aqui a brincadeirinha e aí a gente não perder tempo. Mas eu estou falando aqui de intervenção federal. Eu acabei até confundindo todo mundo aqui, né? Mas enfim, aí vem. Nos casos do tal, vai precisar disso. Vai ser dispensada a apreciação. Se for bastante para restabelecer a medida. Isso aqui tudo, olha, eu transformei essa baboseira todinha. Olha, volta para cá, vamos embora. Nisso aqui, ó. Olha que legal. Olha aí. Pô! Ou seja, o decreto, ele vai ter que trazer amplitude, prazo e condições, que será apreciado pelo Congresso Nacional se for uma intervenção federal, Assembleia Legislativa se for uma intervenção estadual, o prazo é de 24 horas com ou sem funcionamento. Lembra? Convocação extraordinária, 24 horas? Beleza. Não vai precisar de apreciação, ou seja, o presidente ou governador não vai precisar mandar para apreciação se esse decreto limitar-se a suspender a execução do ato impugnado e só fazendo isso é o bastante para voltar à normalidade. Todo mundo pede um exemplo nisso aí. Vamos lá. Vamos supor que foi decretada uma intervenção federal porque o estado de Alagoas e o estado de Pernambuco já estavam em situações de confronto. Mas, o que é que ele exorta aqui? Volta para cá. Nos casos do inciso 34, inciso 6, e nos casos do inciso 7 ou do artigo 35, inciso 4, será dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa se, eventualmente, aquilo que foi já colocado no decreto se limita apenas a suspender a execução do ato impugnado e por si só fazendo isso já vai bastar, deixa eu botar a minha cara feia, isso vai ser o bastante para restabelecer a ordem, sendo desnecessário efetivamente passar pelo Congresso, que é onde acontece o controle, volta a minha cara aqui para a tela, que é onde exatamente acontece a apreciação e o controle político. Lembra que eu falei para vocês, professor, com relação ao controle político, eu tenho que me preocupar com o quê? Em que situações de intervenção é cabível o controle político? E que situações são essas? Vem para cá. É necessário controle político, CP, apenas na espontânea, espontânea, vou abreviar, e nas de solicitação. Requisição e representação, não, elas não passam por controle político, ou seja, não vai passar pelo Congresso Nacional, nem para a Assembleia Legislativa. Bicho, muito importante isso. Continuando aqui. Então vamos lá, vamos supor que nessas situações dos casos do artigo 34, cadê? O inciso 6 e 7, que inciso 6 e 7? Exemplo, que incisos são esses? No artigo 34, vai dizer o seguinte, para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Suponhamos que foi cumprida a decisão judicial. Eu fiz a intervenção federal e foi cumprida a decisão judicial. Não vai passar pelo Congresso Nacional. Pegaram?
Então essa é a hipótese do artigo 34, inciso 6º. Não vai precisar passar para assegurar, por exemplo, os princípios sensíveis, né? Supor que já salvaguardou, já resolveu, não precisa passar pelo Congresso Nacional, beleza? Não vai precisar passar pelo Congresso Nacional, ok? Fechou? Basicamente isso é o que trata o artigo 34, inciso 6 e o artigo 34, inciso 7. O artigo 35, inciso 4, vai falar exatamente disso aqui, ó. Deixa eu voltar para vocês entenderem isso aqui, voltando aqui na cara da verdade, para ninguém ficar confuso. Deixa eu botar aqui, ó. Pronto. O inciso 35 é isso aqui, ó. O artigo 35 é isso aqui. Nessa situação aqui do artigo 35, é possível que não precise passar pelo Congresso, pela Assembleia Legislativa, porque é desnecessário, não precisa passar porque já resolveu. E os outros é exatamente esse aqui, ó. Esse aqui. Esse e esse. Se resolver, não vai precisar de nenhuma hipótese passar. Por que não passa? Porque é dispensável. Nessas situações não caberá qualquer tipo de controle político, como eu já tinha falado. Beleza? Fechou? Tranquilo? Acredito que já encerramos aqui. E aí vem as questões, não é isso? Pronto. Então a gente encerra por aqui. Deu 41 minutos, peço desculpas, era para ser só 30, mas a gente já volta direto nas questões. Fosse honra.